Filho abandona sua mãe idosa em ferro velho, vende sua casa e vai embora. E o que acontece depois? A luz do sol batia forte nas telhas de eternite do ferro velho, na periferia de São Paulo, criando um calor sufocante que fazia o ar tremer. Entre pilhas de metal enferrujado, pneus velhos e carcaças de carros abandonados, Dona Marta segurava sua pequena mala de papelão com as duas mãos trêmulas. Seus 73 anos pesavam nos ombros curvados, e seus olhos castanhos, antes cheios de vida, agora carregavam apenas confusão e medo. O carro do filho já estava virando a esquina, levantando poeira na rua de terra batida. Ela ainda conseguia ver a traseira do Gol Prata sumindo entre as casas simples do bairro. Não houve um abraço, não houve um adeus. Apenas as palavras frias de Marcelo ecoando em sua mente. A senhora vai ficar aqui por uns dias, mãe. Só até eu resolver umas coisas. Marta olhou ao redor. O ferro velho pertencia a seu Joaquim, um homem negro de 60 e poucos anos, cabelos grisalhos e mãos calejadas, de quem trabalhou a vida inteira. Ele estava organizando tubos de cobre quando viu a cena. Seus olhos se encontraram e ele percebeu imediatamente que algo estava errado. A tarde caía sobre a zona leste de São Paulo e o barulho constante da cidade grande formava uma sinfonia urbana ao fundo. Buzinas, música alta de alguma casa vizinha, crianças brincando na rua. Mas para Marta, tudo parecia distante, como se ela estivesse dentro de uma bolha de silêncio e abandono. Seu Joaquim limpou as mãos no macacão sujo de graxa e caminhou até ela. A expressão no rosto da senhora dizia tudo. Ele conhecia aquele olhar. Era o mesmo que viu nos olhos da própria mãe anos atrás, quando a doença começou a roubar sua memória. "A senhora está bem? Posso ajudar em alguma coisa?" perguntou Joaquim com voz calma e respeitosa. Marta tentou sorrir, mas seus lábios tremeram. "Meu filho, ele disse que voltaria. Disse que é só por uns dias." Joaquim olhou para a rua vazia onde o carro havia desaparecido. Trabalhar com ferro velho tinha lhe ensinado muitas coisas sobre as pessoas. Tinha aprendido a reconhecer o que era descartado com a intenção de voltar a buscar, e o que era simplesmente abandonado para sempre. E aquela situação tinha toda a aparência da segunda opção. "A senhora conhece alguém aqui no bairro? Tem algum lugar para ficar?" perguntou ele, mantendo o tom gentil. Marta balançou a cabeça negativamente. Suas mãos apertavam cada vez mais a mala velha. Dentro dela, apenas algumas roupas gastas, uma foto amarelada de quando era jovem e um terço que pertenceu à sua mãe. Joaquim suspirou. Sabia que não podia simplesmente deixar aquela senhora ali, ao relento. O céu já começava a ganhar tons alaranjados e logo anoiteceria. A região não era das mais seguras, especialmente para uma idosa sozinha e desorientada. "Escuta, dona, qual é seu nome?" "Marta. Marta Silva." "Dona Marta, a senhora quer entrar um pouco? Tem um escritório ali nos fundos. Não é grande coisa, mas tem uma cadeira confortável. A senhora pode descansar enquanto a gente pensa no que fazer." Os olhos de Marta se encheram de lágrimas. Era a primeira gentileza que recebia naquele dia terrível. Ela assentiu e Joaquim pegou delicadamente a mala de suas mãos, guiando-a pelo labirinto de sucata até uma pequena construção de madeira nos fundos do terreno. O escritório era simples. Uma mesa velha, 2 cadeiras, um ventilador barulhento e prateleiras cheias de papéis e notas fiscais amareladas. Mas estava limpo. E havia um copo de água fresca que Joaquim ofereceu imediatamente. "Senta aqui, dona Marta. Fica à vontade." Ela se sentou devagar, como se seus ossos doessem. E doíam mesmo. Doíam do cansaço, da idade, mas principalmente da dor que nenhum remédio conseguiria curar. A dor de ser descartada pelo próprio filho. Joaquim puxou a outra cadeira e sentou-se à sua frente. Ele precisava entender melhor a situação antes de decidir como ajudar. "Dona Marta, a senhora se importa de me contar o que aconteceu? Como a senhora veio parar aqui?" Marta respirou fundo.
Contar aquela história era como arrancar um pedaço de si mesma, mas talvez fosse necessário. Eu morava com meu filho, Marcelo. Sempre morei com ele, desde que meu marido faleceu há 15 anos. A gente tinha uma casinha pequena ali no Jardim Helena, nada de luxo, mas era nossa. Eu criei o Marcelo naquela casa. Ele cresceu lá, casou lá, teve os filhos lá. Sua voz começou a falhar, mas ela continuou. Faz uns meses que ele começou a ficar diferente, nervoso, ansioso. Dizia que precisava de dinheiro, que tinha dívidas. Eu não sei direito de quê, ele nunca me contava as coisas. Aí, de repente, ele disse que ia vender a casa. Eu falei que não, que aquela casa tinha a memória do pai dele, que era tudo que a gente tinha, mas ele não me escutou. Joaquim ouvia em silêncio, sentindo a raiva crescer dentro de si. Conhecia homens assim, que colocavam dinheiro acima de tudo, até mesmo da própria família. E hoje de manhã ele chegou com essa mala, colocou minhas coisas dentro e disse que eu ia ficar num lugar por uns dias. Eu pensei que fosse a casa de algum parente ou de alguma amiga, mas ele me trouxe aqui. Pediu para o senhor cuidar de mim, mas o senhor nem estava aqui ainda. Ele só falou que o senhor era conhecido dele, que ia entender. Joaquim franziu a testa. Ele não conhecia nenhum Marcelo. O filho havia mentido até nisso. Dona Marta, eu sinto muito te dizer isso, mas eu não conheço seu filho. Nunca vi ele antes na vida. O rosto de Marta empalideceu. A última esperança, por menor que fosse, acabava de desmoronar. Seu filho não apenas a havia abandonado, mas havia feito isso com mentiras, sem se importar minimamente com seu destino. As lágrimas finalmente escorreram livres pelo rosto enrugado da senhora. Joaquim sentiu um aperto no peito. Levantou-se e pegou uma caixa de lenços de papel da mesa, oferecendo a ela. Fica tranquila, dona Marta. A senhora não vai ficar na rua. Eu dou um jeito. Ela o olhou com gratidão, mas também com dúvida. Por que um estranho se importaria com ela quando o próprio filho não se importou? Joaquim olhou pela janela do escritório. A noite estava chegando rápido e ele precisava tomar uma decisão. Morava sozinho numa casa simples a algumas quadras dali, desde que sua esposa havia falecido 3 anos atrás. Tinha um quarto de hóspedes que nunca usava. Não era o ideal, mas era melhor do que deixar Dona Marta ao abandono. Olha, eu tenho uma proposta. A senhora pode ficar na minha casa hoje à noite. Amanhã a gente pensa melhor no que fazer, procura os órgãos competentes, vê se a gente encontra algum parente seu. Mas hoje a senhora precisa de um lugar seguro para dormir e de uma refeição quente. Aceita? Marta olhou para aquele homem que acabara de conhecer. Via bondade genuína em seus olhos. Não tinha escolha, mas mais do que isso, sentia que podia confiar nele. Eu aceito, e muito obrigada, seu Joaquim. O senhor nem me conhece e está fazendo isso por mim. Todo mundo merece dignidade, dona Marta. Todo mundo merece respeito, principalmente depois de uma vida inteira de trabalho e dedicação. Vamos, pega suas coisas. Vou fechar o ferro velho e a gente vai para casa. Se essa história está mexendo com você, se inscreva no canal e deixe seu like para não perder nenhuma de nossas histórias. E me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. A casa de seu Joaquim ficava na mesma região, num bairro operário, onde as casas eram coladas umas nas outras, e as ruas estreitas mal comportavam a passagem de 2 carros ao mesmo tempo. Era uma construção simples, de 2 andares, com pintura descascada e um pequeno quintal nos fundos, onde ele cultivava algumas plantas. Quando abriu a porta, um cheiro de mofo misturado com desinfetante invadiu as narinas de Marta. A casa estava limpa, mas tinha aquele ar de abandono que só um lar sem presença feminina consegue ter. Joaquim era organizado, mas não tinha o toque delicado que uma mulher traz para os ambientes. Desculpa a bagunça. Eu moro sozinho e não recebo visitas há um tempão, disse ele um pouco constrangido. Está ótimo, seu Joaquim. Melhor do que eu poderia esperar. Ele mostrou o quarto de hóspedes no 2º andar. Era pequeno, com uma cama de solteiro coberta por um lençol branco limpo, um guarda-roupa antigo e uma janela que dava para o quintal.
Simples, mas acolhedor. O banheiro é ali do lado, tem toalha limpa no armário. A senha do chuveiro é meio complicada, então me chama se precisar de ajuda. Vou preparar alguma coisa para a gente comer. Marta assentiu. Quando ficou sozinha no quarto, sentou-se na cama e olhou ao redor. Como a vida havia mudado tão rápido. Pela manhã ainda tinha uma casa, mesmo que prestes a ser vendida. Agora estava na casa de um estranho, dependendo da bondade alheia para ter onde dormir. Abriu sua mala e tirou a foto amarelada. Era de seu casamento, há mais de 50 anos. Ela e seu João, jovens e sorridentes, cheios de sonhos e esperanças. Haviam construído uma vida juntos, criado um filho, trabalhado duro em fábricas e como faxineira para dar educação ao Marcelo. E para quê? Para ser abandonada num ferro velho como um objeto sem valor. O cheiro de comida subindo pelas escadas a trouxe de volta à realidade. Guardou a foto, lavou o rosto e desceu para a cozinha. Joaquim havia preparado arroz, feijão, ovo frito e uma salada simples. Nada elaborado, mas feito com cuidado. Eles se sentaram à mesa da cozinha e, pela primeira vez no dia, Marta sentiu um pouco de paz. "O senhor cozinha bem", disse ela, experimentando o feijão temperado. "Aprendi por necessidade. Quando minha esposa, Conceição, faleceu, eu não sabia nem fritar um ovo. Tive que aprender rápido. No começo queimava tudo, mas fui pegando o jeito. Sinto muito pela sua perda. Faz 3 anos. Câncer. Foi rápido demais. Um dia ela estava aqui reclamando que eu deixava as ferramentas espalhadas pela casa, no outro... Enfim, a vida segue, né? A gente aprende a conviver com a saudade." Eles comeram em silêncio por alguns minutos. Marta percebeu que Joaquim, apesar da aparência forte e do trabalho pesado, tinha um coração sensível. Era o tipo de homem que a geração dela conhecia bem. Trabalhador, honesto, de palavra. "Seu Joaquim, eu não sei como vou te agradecer por tudo isso." "Não precisa agradecer, dona Marta. Amanhã a gente vai na assistência social, vê o que pode ser feito. Talvez consiga uma vaga em algum abrigo, ou a gente tenta entrar em contato com seu filho, fazer ele assumir a responsabilidade." Marta balançou a cabeça. "Não quero mais nada com o Marcelo. Um filho que abandona a mãe assim não merece ser chamado de filho." Joaquim entendia a mágoa, mas sabia que as coisas não eram tão simples. Pela lei, Marcelo tinha a obrigação de cuidar da mãe idosa. Abandono de incapaz era crime, mas processar o próprio filho era uma dor que talvez Dona Marta não estivesse preparada para enfrentar. Depois do jantar, Marta insistiu em lavar a louça. Joaquim tentou impedir, mas ela foi firme. "Pelo menos isso eu posso fazer. Me deixa ajudar." Enquanto ela lavava os pratos, Joaquim secava e guardava. Trabalhavam em sincronia, como se já fizessem aquilo há anos. Era estranho, mas reconfortante. A casa, que estava tão silenciosa e vazia há tanto tempo, parecia ganhar vida novamente. Quando terminaram, Joaquim ligou a televisão na sala. Era a hora do Jornal da Noite. Sentaram-se no sofá gasto e as notícias do dia começaram a passar. Violência, política, economia. O mundo seguia seu curso indiferente às tragédias pessoais de cada um. "O mundo está muito diferente, seu Joaquim. Quando eu era nova, as pessoas se ajudavam mais. Hoje, cada um olha só para o próprio umbigo. Tem muita gente ruim mesmo, dona Marta. Mas ainda tem gente boa também. A gente não pode desistir de acreditar nisso." Ela o olhou com admiração. Aquele homem simples tinha uma sabedoria que vinha da experiência de vida, das dificuldades enfrentadas, das perdas superadas. Às 9 da noite, Marta começou a sentir o cansaço pesar. Joaquim percebeu e sugeriu que ela fosse descansar. "Amanhã a gente resolve tudo. Pode ficar tranquila." Marta subiu para o quarto, trocou de roupa e deitou-se na cama. O colchão era firme, nem muito macio, nem muito duro. Perfeito. Fechou os olhos e pela primeira vez em meses dormiu profundamente, sem os pesadelos que a atormentavam desde que Marcelo havia anunciado a venda da casa. Lá embaixo,
Joaquim ainda estava acordado. Sentado à mesa da cozinha, tomava um café e pensava em como ajudar Dona Marta. Conhecia o sistema, sabia como era difícil conseguir vaga em abrigos para idosos. A maioria estava lotada e os poucos que tinham vaga não ofereciam condições dignas. Pegou o celular e ligou para Rosana, uma assistente social que conhecia da igreja que frequentava esporadicamente. Oi, Rosana, é o Joaquim. Desculpa ligar a essa hora, mas preciso de uma ajuda urgente, explicou a situação de Dona Marta. Rosana ouviu atentamente e prometeu que iria verificar as possibilidades no dia seguinte. Joaquim, vou ser sincera com você. A situação dos abrigos está crítica. Tem fila de espera de meses, mas vou ver o que posso fazer. Você fez certo em acolher ela. Muita gente simplesmente ignoraria. Quando desligou o telefone, Joaquim ficou olhando para o teto. Sabia que havia se metido numa situação complicada, mas não se arrependia. Havia algo em Dona Marta que o tocava profundamente. Talvez fosse por lembrar sua própria mãe. Talvez fosse simplesmente porque era a coisa certa a fazer. Subiu para o quarto e, antes de dormir, abriu a gaveta da mesa de cabeceira e pegou a foto de Conceição. Olhou para o rosto da esposa, sorridente como sempre. O que você faria, meu amor? Acho que você aprovaria. Você sempre teve coração mole para essas coisas. Guardou a foto e apagou a luz. Amanhã seria um dia importante. Precisava estar descansado para enfrentar a burocracia e tentar encontrar uma solução digna para Dona Marta. O sol entrou pela janela do quarto de Marta às 6 da manhã. Ela acordou desorientada por alguns segundos, não reconhecendo onde estava. Então, a memória do dia anterior voltou como uma onda fria. O abandono, o ferro velho, a bondade de seu Joaquim. Levantou-se devagar, sentindo as articulações reclamarem. A artrite estava pior nos últimos meses, mas ela nunca reclamava. Fez a cama com cuidado, alisando os lençóis como sempre fazia, e desceu para a cozinha. Joaquim já estava acordado, preparando café. O cheiro forte e acolhedor invadiu a casa toda. Bom dia, Dona Marta. Dormiu bem? Bom dia, seu Joaquim. Dormi sim, obrigada. Fazia tempo que eu não dormia tão bem. Que bom. Senta aí que o café já está pronto. Tem pão, manteiga, queijo e frutas. Eles tomaram café juntos, conversando sobre amenidades. Joaquim contou sobre o ferro velho, como havia começado o negócio há 20 anos, depois de ser demitido da fábrica onde trabalhava. Marta falou sobre sua vida, sobre os anos trabalhando como costureira em casa para ajudar nas despesas. A senhora costura? Isso é uma habilidade valiosa, disse Joaquim impressionado. Costurava. Faz uns anos que minha vista piorou e eu tive que parar. Mas durante muito tempo foi isso que me salvou. Fazia roupa para fora, consertava, fazia barra de calça. Tudo para complementar o salário do meu marido. Depois do café, Joaquim ligou para Rosana novamente. Ela já tinha algumas informações. Joaquim conseguia agendar uma avaliação para Dona Marta hoje à tarde, às 2h, no CRAS daqui da região. Eles vão avaliar a situação dela e ver quais benefícios ela tem direito. Quanto aos abrigos, como eu imaginava, está tudo lotado, mas vou continuar tentando. Joaquim agradeceu e desligou. Olhou para Marta, que esperava ansiosa pelas notícias. Hoje à tarde a gente vai no CRAS. É o Centro de Referência de Assistência Social. Eles vão te ajudar a regularizar sua situação, ver se você tem direito a algum benefício. Marta assentiu. Sentia-se um peso para aquele homem, mas não tinha alternativa. Seu Joaquim, eu não quero atrapalhar sua vida. Se o senhor quiser, eu posso ir embora. Ir para onde, Dona Marta? Não. A senhora fica aqui até a gente resolver tudo direitinho. Não é incômodo nenhum. As palavras dele eram sinceras, mas Marta via a preocupação em seus olhos. Sabia que ele tinha seu negócio para tocar, suas próprias contas para pagar. Não podia depender da bondade dele eternamente. Durante a manhã,
Enquanto Joaquim foi ao ferro velho abrir o negócio, Marta ficou em casa. Ela limpou a cozinha, organizou a sala, lavou algumas roupas. Não conseguia ficar parada. Sentir-se útil era importante para não afundar na tristeza. Quando Joaquim voltou para o almoço, ficou surpreso com a casa arrumada e cheirosa. Marta havia até cozinhado arroz, feijão, frango ensopado e salada. Usou os ingredientes que encontrou na geladeira e na despensa. Dona Marta, a senhora não precisava... Eu sei que não precisava, mas eu quis. Me fez bem cozinhar de novo. Fazia tempo que eu não me sentia útil para alguma coisa. Joaquim sentiu um nó na garganta. Sentaram-se para almoçar, e ele percebeu que há muito tempo não comia uma refeição caseira tão bem feita. Conceição cozinhava assim, com tempero na medida, e aquele gosto de comida feita com carinho. Às 2 horas em ponto, estavam no Querrás. O prédio público era cinza e sem vida, cheio de gente esperando atendimento, filas intermináveis de pessoas com histórias tristes, cada uma lutando por seus direitos, por um pouco de dignidade. Foram atendidos por uma assistente social jovem, de uns 30 anos, chamada Luciana. Ela tinha o rosto cansado de quem lida diariamente com a miséria humana, mas ainda mantinha um brilho de esperança nos olhos. Dona Marta, vou precisar de alguns documentos. A senhora tem RG, CPF, comprovante de residência? Marta abriu sua bolsa velha e tirou uma pasta plástica onde guardava seus documentos. RG e CPF ela tinha. Comprovante de residência, não mais. Eu morava com meu filho, mas ele vendeu a casa e me deixou sem nada. Luciana fez algumas anotações. Já tinha visto muitos casos assim. Filhos que abandonavam os pais idosos, considerando-os um fardo. A legislação previa punições, mas na prática era difícil fazer valer os direitos dos idosos. A senhora recebe algum benefício? Aposentadoria? Não, eu nunca trabalhei com carteira assinada. Sempre fui costureira em casa, autônoma. Nunca contribuí para o INSS. Isso complicava as coisas. Sem aposentadoria, Marta dependeria totalmente de programas assistenciais. Vou cadastrar a senhora no BPC, o benefício de prestação continuada. É um salário mínimo por mês para idosos em situação de vulnerabilidade. Mas o processo pode demorar alguns meses até sair o primeiro pagamento. Alguns meses. Marta sentiu o desespero apertar o peito. O que ela faria nesses meses? E quanto a um lugar para ficar? Perguntou Joaquim. Essa é a parte mais difícil. Os abrigos públicos estão superlotados. Posso colocar a senhora na fila de espera, mas não posso prometer nada em curto prazo. A senhora tem algum parente que possa ajudar? Marta pensou. Tinha uma irmã, Conceição, que morava no interior de São Paulo, mas elas haviam se afastado há anos, depois de uma briga boba, por causa de herança. Tinha também alguns primos distantes, mas não mantinha contato com ninguém. Não tenho ninguém, Luciana suspirou. Escreveu mais algumas coisas no formulário e entregou um protocolo para Marta. Guarda esse papel. É o comprovante de que a senhora está cadastrada no sistema. Qualquer coisa pode voltar aqui. Vou fazer o possível para agilizar o benefício e a vaga no abrigo. Mas preciso que a senhora tenha paciência. Quando saíram do CRAS, Marta estava visivelmente abatida. Joaquim colocou a mão no ombro dela, num gesto de conforto. A gente vai dar um jeito, dona Marta. Enquanto isso, a senhora fica lá em casa, sem pressa. Mas, seu Joaquim, eu não posso abusar da sua bondade assim. Não é abuso. Sinceramente, está até bom ter companhia em casa de novo. A gente se ajuda, né? A senhora cozinha, arruma a casa e eu dou o teto e a comida. É justo. Marta olhou para aquele homem e sentiu uma gratidão profunda. Numa cidade grande e fria como São Paulo, onde as pessoas passam umas pelas outras sem se ver, ela havia encontrado um anjo em forma de sucateiro. No caminho de volta, Joaquim parou num mercadinho e comprou alguns mantimentos a mais. Se Dona Marta ia ficar, precisavam ter comida suficiente para os dois.
Quando chegaram em casa, o telefone de Joaquim tocou. Era um número desconhecido. Ele atendeu. Alô? É o Joaquim do Ferro Velho? Sim, sou eu. Quem fala? Aqui é o Marcelo. Deixei minha mãe aí ontem. Queria saber se ela está bem. O sangue de Joaquim ferveu. Controlou-se para não explodir. Sua mãe está bem. Sem agradecimento nenhum a você. Como você teve coragem de abandonar a mulher que te criou num ferro velho, como se ela fosse lixo? Do outro lado da linha, silêncio. Depois, a voz de Marcelo, defensiva. Olha, eu não tenho condições de cuidar dela agora. Estou com muitos problemas financeiros. Vendi a casa para pagar dívidas. Não sobrou nada. E ela? Onde você acha que ela vai ficar? Pensei que o senhor pudesse ajudar por uns dias, só até eu me organizar. Eu nem te conheço. Como você teve a cara de pau de mentir para sua mãe, dizendo que eu era conhecido seu? Desculpa, eu estava desesperado, mas prometo que vou buscar ela assim que puder. Promessa de quem abandona a própria mãe não vale nada. Você sabe que o que você fez é crime, né? Abandono de incapaz. Posso te denunciar. Marcelo ficou nervoso. Não precisa disso. Eu vou resolver. Só preciso de tempo. Tempo é o que sua mãe não tem. Ela tem 73 anos, está frágil, precisa de cuidados, e você simplesmente jogou ela fora. Eu vou ligar de novo em alguns dias. Por favor, cuida dela até lá. Antes que Joaquim pudesse responder, Marcelo desligou. Ele ficou olhando para o telefone, incrédulo com o cinismo do rapaz. Marta estava na sala e tinha escutado parte da conversa. Seus olhos estavam marejados. Era o Marcelo? Joaquim assentiu. Não queria magoá-la mais, mas também não ia mentir. Ele ligou perguntando por você. Disse que vai te buscar em alguns dias. Marta deu um sorriso triste. Ele não vai voltar, seu Joaquim. Eu conheço meu filho. Quando ele faz uma coisa dessas, é porque já decidiu. Eu perdi meu filho. Tenho que aceitar. Joaquim sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Raiva de Marcelo, tristeza por Dona Marta, mas também uma determinação crescente de não deixá-la desamparada. Naquela noite, depois do jantar, eles sentaram na varanda dos fundos da casa. O céu estava estrelado, algo raro de se ver em São Paulo. Uma brisa fresca aliviava o calor do dia. Sabe, Dona Marta, eu estava pensando, se a senhora não se importar, podia ficar aqui em casa mesmo. A gente se ajuda. A senhora não precisa ficar esperando vaga em abrigo. Aqui a senhora tem seu quarto, sua privacidade. Marta olhou para ele surpresa e emocionada. Seu Joaquim, isso é muito generoso, mas eu não posso aceitar. O senhor mal me conhece. Eu conheço o suficiente. Sei que a senhora é uma pessoa honesta, trabalhadora, que não merece o que estão fazendo com a senhora. E, sinceramente, essa casa está muito vazia. Faz bem ter alguém para conversar no fim do dia. Marta pensou por um longo momento. Era um arranjo estranho, mas era também uma tábua de salvação. E ela sentia que podia confiar naquele homem. Então eu aceito. Mas com uma condição. Eu vou ajudar em tudo que puder. Vou cozinhar, limpar, cuidar da casa. Não vou ser um peso morto. Joaquim sorriu e estendeu a mão. Fechado. Eles apertaram as mãos, selando um acordo que mudaria a vida dos dois para sempre. Uma semana havia se passado desde que Marta chegara à casa de Joaquim. A rotina dos dois havia se estabelecido de forma natural e surpreendentemente harmoniosa. Joaquim acordava cedo, tomava café preparado por Marta, ia para o ferro velho e voltava para o almoço. À tarde, retornava ao trabalho e chegava no fim da tarde para jantar e conversar. Marta tinha transformado a casa. As plantas do quintal, antes esquecidas, agora estavam viçosas e bem cuidadas. As janelas brilhavam de limpas. A comida era farta e gostosa. A casa, que por 3 anos havia sido apenas um lugar para dormir, voltara a ser um lar. No ferro velho, Joaquim tinha um ajudante, o jovem Rafael, de 22 anos, que trabalhava com ele havia 2 anos. Rafael era um rapaz magro, de cabelos crespos e olhar esperto,
que estava juntando dinheiro para terminar os estudos e fazer faculdade de engenharia. Naquela manhã, enquanto separavam sucata de alumínio, Rafael notou que Joaquim estava mais animado, assobiando enquanto trabalhava. "E aí, patrão? Tá bem animado hoje? Aconteceu alguma coisa boa?" Joaquim sorriu. "Ah, rapaz, é que a casa tá diferente. Sabe aquela senhora que te contei que tá morando lá comigo? A dona Marta. Ela tá cuidando de tudo lá. Fazia tempo que eu não comia uma comida caseira todo dia, que eu não chegava em casa e via tudo arrumado." Rafael deu uma risada. "Opa, o patrão arrumou uma namorada? Que nada, moleque. É uma senhora de 73 anos que o filho abandonou. Eu tô só ajudando ela, e ela me ajuda também, cuidando da casa." Sei, mas que bom, patrão. O senhor estava muito sozinho depois que a dona Conceição faleceu. Faz bem ter companhia." A conversa foi interrompida pela chegada de um cliente num caminhão velho, trazendo uma carga de canos de ferro. Joaquim foi negociar o preço, fazendo as contas de cabeça com a rapidez de quem trabalhava com aquilo há décadas. Enquanto isso, na casa, Marta tinha uma visita inesperada. A campainha tocou por volta das 10 da manhã. Quando abriu a porta, ficou cara a cara com uma mulher de uns 40 anos. Bem vestida, com uma pasta de documentos na mão. "Bom dia. A senhora é Marta Silva?" "Sou, sim. Posso ajudar?" A mulher sorriu de forma profissional. "Meu nome é Daniela Santos. Sou oficial de justiça. Preciso notificá-la sobre um processo judicial." O coração de Marta disparou. "Processo? Eu não fiz nada de errado." "Não se preocupe, senhora. Não é contra a senhora. É um processo movido pelo seu filho, Marcelo Silva, contra a senhora." Marta sentiu as pernas fraquejarem. Segurou-se no batente da porta. "Como assim contra mim? O que ele quer?" Daniela abriu a pasta e tirou alguns papéis. "Ele está solicitando que a senhora seja declarada incapaz de gerir a própria vida e requerendo a interdição. Alega que a senhora tem problemas mentais e não consegue cuidar de si mesma." "Isso é mentira. Eu estou perfeitamente bem. Meu filho me abandonou num ferro velho e agora quer me declarar louca." A oficial de justiça tinha uma expressão de simpatia. Já havia visto muitos casos assim. Filhos querendo controlar a vida dos pais por interesse financeiro. "Senhora, eu só entrego a notificação. Aqui está a data da audiência. A senhora precisa comparecer com um advogado. Se não puder pagar pode solicitar um defensor público." Marta pegou os papéis com as mãos trêmulas. Depois que a mulher foi embora, sentou-se no sofá e começou a chorar. Não conseguia entender como Marcelo, o filho que ela criara com tanto amor, podia fazer uma coisa dessas. Quando Joaquim chegou para o almoço, encontrou Marta sentada no sofá, com os olhos vermelhos e os papéis da notificação nas mãos. Ela contou tudo, entre soluços. Joaquim leu os documentos com atenção crescente. A raiva que sentiu ao ler as alegações de Marcelo era quase palpável. O rapaz alegava que a mãe tinha demência, que não reconhecia as pessoas, que era perigosa para si mesma. Tudo mentira. Esse filho da mãe está querendo te intertar para assumir o controle de qualquer coisa que você ainda tenha. Ele vendeu a casa, mas deve ter sobrado algum dinheiro, algum benefício que ele quer controlar. Mas eu não tenho nada, seu Joaquim. Não tenho dinheiro, não tenho bens. Pode não ter agora, mas se você conseguir o BPC, o benefício de um salário mínimo por mês, ele vai querer ser seu tutor para ficar com esse dinheiro." Marta sentiu náuseas. Ele é capaz de tudo por dinheiro. Joaquim pegou o telefone e ligou para Rosana, a assistente social. Explicou a situação e pediu indicação de um advogado. "Joaquim, isso é sério. Se ele conseguir a interdição, vai poder internar a dona Marta à força, controlar qualquer dinheiro que ela receba. Vou te passar o contato do Dr. Fernando. Ele é advogado e faz trabalhos pro bono para idosos em situação de vulnerabilidade." No dia seguinte, Joaquim e Marta foram ao escritório do Dr. Fernando Almeida. O advogado era um homem negro de 50 anos, cabelos grisalhos, óculos de grau
e um sorriso acolhedor. Seu pequeno escritório ficava num prédio comercial antigo no centro de São Paulo. Ele ouviu a história de Marta com atenção, fazendo anotações. Quando ela terminou, ele suspirou profundamente. Dona Marta, vou ser sincero com a senhora. Casos como o seu são mais comuns do que imaginamos. Filhos que abandonam os pais e depois tentam assumir o controle da vida deles por interesse financeiro. Mas a senhora tem alguns pontos a seu favor. Quais? Perguntou Marta, esperançosa. Primeiro, a senhora está claramente lúcida e orientada. Qualquer perito que faça uma avaliação vai constatar isso. Segundo, o fato de seu filho ter te abandonado num ferro velho trabalha contra ele. Vou reunir testemunhas, vou documentar tudo e vou processar ele por abandono de incapaz. Joaquim interveio. Quanto vai custar tudo isso, doutor? Para Dona Marta, nada. Vou pegar o caso pro bono. Odeio quando vejo filhos fazendo isso com os pais. Minha mãe tem 80 anos e mora comigo. Não consigo aceitar esse tipo de coisa. Marta começou a chorar novamente, mas dessa vez eram lágrimas de alívio. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada mesmo. Nas semanas seguintes, Dr. Fernando trabalhou intensamente no caso. Reuniu declarações de Joaquim, de Rafael, da assistente social Rosana, de vizinhos que confirmavam que Marta estava bem e lúcida. Solicitou uma avaliação psiquiátrica independente que comprovou que Marta não tinha nenhum problema mental. A audiência foi marcada para uma terça-feira, às 9 da manhã, no Fórum da Região. Joaquim fechou o ferro velho e acompanhou Marta. Ela estava nervosa, vestindo sua melhor roupa, uma blusa florida e uma calça preta que Joaquim havia comprado para ela. Na sala de audiência, viram Marcelo pela primeira vez desde o abandono. Ele estava acompanhado de um advogado particular, vestindo terno e gravata, com uma expressão arrogante no rosto. Quando viu a mãe, desviou o olhar. Marta sentiu o coração apertar. Aquele era seu filho. O bebê que amamentou, o menino que ensinou a andar, o jovem que viu se formar no ensino médio. E agora ele estava ali, tentando destruí-la. O juiz, Dr. Augusto Mendes, era um homem de meia-idade, sério e atento. Ouviu primeiro o advogado de Marcelo, que apresentou as alegações de que Marta tinha demência e precisava de um tutor. Depois foi a vez de Dr. Fernando. Ele apresentou toda a documentação, as avaliações psiquiátricas, os depoimentos, as fotos do dia do abandono que Joaquim havia tirado do ferro velho, mostrando a mala de papelão de Marta. Meritíssimo, o que temos aqui não é uma mãe incapaz que precisa de proteção. O que temos é um filho que abandonou a própria mãe num ferro velho. Vendeu a casa onde ela morava e agora tenta assumir o controle da vida dela por puro interesse financeiro. A senhora Marta Silva está perfeitamente capaz de gerir a própria vida, como comprovam os laudos médicos. O juiz olhou para Marcelo. O senhor tem algo a dizer? Marcelo se levantou, ajeitando a gravata. Meritíssimo. Eu estava passando por dificuldades financeiras. Precisei vender a casa para pagar dívidas. Deixei minha mãe com o senhor Joaquim porque ele se ofereceu para cuidar dela temporariamente. Mentira! Explodiu Joaquim, se levantando. Eu nunca vi esse rapaz na vida. Ele deixou a senhora no meu ferro velho sem me avisar, sem me conhecer. O juiz bateu o martelo. Ordem na sala, senhor Joaquim, por favor, sente-se. Depois de ouvir todos os depoimentos, o juiz foi claro em sua decisão. Está mais do que evidente que a senhora Marta Silva está em pleno gozo de suas faculdades mentais. O pedido de interdição é negado. Além disso, determino a abertura de inquérito policial para investigar o abandono de incapaz por parte do senhor Marcelo Silva. O senhor está obrigado, por lei, a prestar assistência à sua mãe idosa e claramente violou essa obrigação. Caso condenado, poderá pegar de 6 meses a 3 anos de prisão. Marcelo empalideceu. Sua estratégia havia falhado completamente. Meritíssimo, eu posso assumir a responsabilidade pela minha mãe agora. Vou cuidar dela.
O juiz olhou para Marta. Senhora Marta, a senhora deseja voltar a morar com seu filho. Marta se levantou, com a voz firme pela primeira vez em semanas. Não, meritíssimo. Prefiro ficar onde estou, na casa do senhor Joaquim, que me tratou com dignidade e respeito, quando meu próprio filho me tratou como lixo. O juiz assentiu. Então assim será. O senhor Marcelo Silva deverá pagar uma pensão alimentícia à sua mãe no valor de um salário mínimo mensal, retroativo à data do abandono. A primeira audiência para definir os valores e prazos será agendada. Quando saíram do fórum, Marta estava em estado de choque. Havia vencido. Seu filho não poderia mais controlá-la e ainda seria obrigado a pagar por tê-la abandonado. Joaquim a abraçou. Acabou, dona Marta. A senhora está livre dele. Ela chorou em seus braços, liberando toda a atenção acumulada nas últimas semanas. Eram lágrimas de dor, mas também de alívio. No caminho de volta para casa, pararam numa padaria e compraram um bolo para comemorar. Era um pequeno gesto, mas significava muito. Significava recomeço, dignidade recuperada, justiça feita. Naquela noite, sentados à mesa, comendo o bolo com café, Marta olhou para Joaquim com gratidão. Seu Joaquim, sem o senhor, eu estaria perdida. Não sei como agradecer tudo que fez por mim. A senhora não precisa agradecer, dona Marta. A gente se ajuda. É isso que família faz. E, de certa forma, a gente virou uma família, não virou? Marta sorriu. Era verdade. Em poucas semanas, aquela casa e aquele homem bom haviam se tornado mais família do que seu próprio filho jamais fora. Os meses seguintes trouxeram mudanças significativas para Marta e Joaquim. A pensão alimentícia, que Marcelo foi obrigado a pagar, começou a chegar regularmente, sob pena de prisão. Eram R$ 1.400 por mês, quantia que Marta guardava religiosamente numa caderneta de poupança. Seu Joaquim, esse dinheiro é nosso, para ajudar nas despesas da casa, disse ela, quando recebeu o primeiro pagamento. Joaquim recusou. Não, dona Marta, esse dinheiro é da senhora. Guarda para emergências, para comprar alguma coisa que precise. Eu tô bem com o que ganho no ferro velho. Mas Marta insistiu em ajudar. Começou a fazer compras para a casa, comprou roupas novas para os dois e até conseguiu economizar um pouco todo mês. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se independente. A rotina da casa havia se estabelecido perfeitamente. Marta acordava cedo, preparava o café, cuidava das plantas, limpava a casa. Joaquim trabalhava no ferro velho, mas agora voltava para casa com prazer, sabendo que teria uma refeição quente e boa conversa esperando por ele. Rafael, o ajudante do ferro velho, havia se afeiçoado a Marta. Ela o tratava como um filho, sempre mandando marmitas para ele levar para casa, onde morava com a mãe e 3 irmãos mais novos numa casa humilde do mesmo bairro. Um dia, Rafael chegou no ferro velho visivelmente preocupado. Joaquim notou imediatamente. Que foi, rapaz? Tá com cara de quem não dormiu. Rafael suspirou. É minha mãe, patrão. Ela tá precisando de uma cirurgia na vesícula. O médico disse que é urgente, mas pelo SUS vai demorar meses. Particular custa R$ 10.000, dinheiro que a gente não tem. Joaquim pensou por um momento. Quanto você tem guardado? R$ 3.000. Tava juntando para a faculdade, mas a saúde da minha mãe vem primeiro. Naquela noite, Joaquim contou a situação para Marta. Ela ficou pensativa por um momento, depois foi até o quarto e voltou com a caderneta de poupança. Eu tenho R$ 4.000 guardados. Junto com os 3 do Rafael, dá 7.000. Ainda falta 3.000. Joaquim olhou para ela surpreso. Dona Marta, esse é o dinheiro da senhora. A senhora não precisa... Preciso sim, seu Joaquim. O Rafael é como um filho pra gente. E a mãe dele precisa de ajuda. Eu sei o que é precisar e não ter. Vamos ajudar. Joaquim sentiu os olhos marejarem. Pegou a caderneta de poupança e foi até o cofre onde guardava o dinheiro do ferro velho. Tirou R$ 3.000.
Então tá decidido. Amanhã a gente dá a notícia pro Rafael. No dia seguinte, quando Rafael chegou no ferro velho, Joaquim o chamou no escritório. Entregou um envelope com 7.000 reais. Isso aqui é para a cirurgia da sua mãe. 3.000 são seus que você tinha guardado. 4.000 a dona Marta está emprestando e 3.000 sou eu. Quando você puder, devolve. Sem pressa, sem juros. É ajuda de amigo. Rafael ficou sem palavras. Olhou para o dinheiro, depois para Joaquim e começou a chorar. Era um rapaz forte, que trabalhava pesado todo dia. Mas naquele momento era apenas um filho preocupado com a mãe, aliviado por poder salvá-la. Patrão, eu não sei como agradecer. Juro que vou devolver até o último centavo. A gente sabe, moleque. Agora vai logo marcar essa cirurgia antes que eu mude de ideia, disse Joaquim com um sorriso. A cirurgia foi um sucesso. A mãe de Rafael se recuperou bem e o jovem voltou ao trabalho mais motivado do que nunca. Começou a devolver o dinheiro aos poucos, 50, 100 reais por mês, conforme conseguia. Mas algo mais importante havia acontecido. A pequena família que Joaquim e Marta haviam formado crescera. Rafael passou a almoçar com eles todos os dias e aos domingos trazia sua mãe, Dona Célia, para passar a tarde. Dona Célia e Marta se tornaram amigas inseparáveis. Passavam as tardes de domingo conversando, costurando juntas, trocando receitas. A casa de Joaquim, antes tão silenciosa e vazia, agora estava sempre cheia de vida, risadas e afeto. Uma tarde, enquanto Marta e Célia costuravam na sala, Célia comentou: "Sabe, Marta, você teve sorte de encontrar o seu Joaquim. Nem todo mundo tem a chance de recomeçar assim." Marta concordou, mas havia algo que a incomodava. Ela percebia a solidão nos olhos de Joaquim quando ele olhava para ela e Célia conversando, ou quando via Rafael brincando com os irmãos. Ele escondia bem, mas ela conhecia aquele olhar. Era o olhar de quem perdeu alguém e ainda não superou. Naquela noite, depois do jantar, Marta trouxe o assunto à tona. "Seu Joaquim, posso fazer uma pergunta pessoal?" "Claro, dona Marta. Pode perguntar." "O senhor sente falta da dona Conceição?" Joaquim ficou em silêncio por um longo momento. Mexeu no café que esfriava na xícara, olhando para longe. "Sinto, todo dia. Ela era minha companheira há mais de 30 anos. A gente se conheceu novinho, construiu tudo junto. Quando ela foi embora, levou um pedaço de mim. O senhor já pensou em conhecer alguém? Começar de novo?" Joaquim deu um sorriso triste. "Nessa idade, dona Marta, com a vida que eu levo, quem ia querer um velho sucateiro? O senhor não é velho, tem 63 anos e é um homem bom, trabalhador, honesto. Qualquer mulher teria sorte de ter o senhor do lado. A senhora é muito gentil, mas acho que meu tempo de romance já passou. Tô em paz com isso." Marta não insistiu, mas ficou pensando. Tinha uma amiga da época em que costurava, Dona Antônia, viúva também, que sempre perguntava por ela. Antônia tinha 60 anos. Era uma mulher alegre, ainda bonita, que trabalhava como cabeleireira num salão do bairro. Na semana seguinte, Marta foi até o salão visitar a amiga. Não se viam há anos, desde antes de Marcelo ter vendido a casa. "Marta, meu Deus, menina, quanto tempo! Me conta tudo." Elas se sentaram e Marta contou toda a história. O abandono, o encontro com Joaquim, a nova vida. Antônia ouviu tudo com indignação e admiração. "Esse seu Joaquim parece ser um homem e tanto." "É sim, e tá sozinho. Acho que vocês dois iam se dar bem." Antônia sorriu, entendendo aonde Marta queria chegar. "Ah, é? Tá querendo fazer de cupido? Por que não? Vocês dois merecem ser felizes. Que tal vir jantar lá em casa no sábado? Só um jantar entre amigos." Antônia pensou por um momento, depois concordou. "Tá bom, mas não me deixa fazer papel de idiota, viu? Se ele não se interessar, tudo bem." No sábado, Marta preparou um jantar especial. Fez lasanha, salada, arroz à grega e até uma sobremesa, pudim de leite. A mesa estava linda, com toalha nova e flores do jardim.
Joaquim estranhou todo aquele preparo. Que data especial é hoje, dona Marta? Tá parecendo festa. É que convidei uma amiga minha para jantar, a Antônia. A gente era muito amiga antigamente e queria que ela conhecesse o senhor. Joaquim ficou imediatamente desconfiado. Conhecia aquele olhar de Marta. Era o mesmo olhar que Conceição tinha quando tramava alguma coisa. Dona Marta, o que a senhora está aprontando? Nada demais, é só um jantar. Relaxa. Quando Antônia chegou, às 7 da noite, Joaquim teve que admitir que estava nervoso. Fazia muito tempo que não jantava com uma mulher que não fosse Conceição ou Marta. Antônia era simpática, falante e tinha um sorriso contagiante. Usava um vestido simples, mas elegante, e trazia uma garrafa de vinho. Boa noite. Você deve ser o Joaquim. A Marta me falou muito de você. Só coisas boas, espero, disse ele, aceitando a garrafa. O jantar começou meio formal, mas logo a conversa fluiu naturalmente. Antônia contou sobre o salão, sobre os clientes engraçados que atendia. Joaquim falou sobre o ferro velho, sobre as coisas inusitadas que as pessoas levavam para vender. Marta observava os dois com satisfação. Havia química ali. Podia sentir. Depois do jantar, sentaram na sala para tomar café. Joaquim colocou uma música baixinha no rádio e a conversa se aprofundou. Falaram sobre perdas, sobre recomeços, sobre sonhos que ainda queriam realizar. Sabe, Joaquim, eu acho lindo o que você fez pela Marta. Não é todo mundo que abriria a casa assim para uma pessoa que mal conhecia. Ela merecia e, sinceramente, foi bom para mim também. A casa estava muito vazia. Entendo perfeitamente. Fiquei viúva há 5 anos e até hoje estranho voltar para uma casa vazia todo dia. Eles se olharam por um momento e Marta sentiu que era hora de dar um tempo sozinhos para os dois. Ai, que sono! Acho que vou subir e descansar. Antônia, fica à vontade. Joaquim, faz companhia para ela. Antes que pudessem protestar, Marta subiu as escadas e foi para o quarto, deixando os dois sozinhos. Houve um silêncio inicial. Depois Joaquim e Antônia começaram a rir. Acho que fomos vítimas de uma armação, disse Joaquim. Com certeza. Mas sabe de uma coisa? Não me importo. Tá sendo uma noite muito agradável. Para mim também. Eles conversaram até tarde. Quando Antônia finalmente se despediu, já passava das 11 da noite. Foi uma noite ótima, Joaquim. A gente podia repetir. Que tal irmos ao cinema na semana que vem? Joaquim ficou surpreso, mas satisfeito. Seria ótimo. Faz anos que não vou ao cinema. Então tá combinado. Te ligo durante a semana. Quando Antônia foi embora, Joaquim subiu e bateu na porta do quarto de Marta. Pode entrar. Ele abriu a porta e a encontrou sentada na cama, sorrindo como quem não faz nada. A senhora é uma sem-vergonha, dona Marta. Mas obrigado. A Antônia é uma mulher incrível. Eu sabia que vocês iam se dar bem. Agora vai, deixa uma senhora dormir. Joaquim riu e fechou a porta. Voltou para seu quarto com um sorriso no rosto. Pela primeira vez desde a morte de Conceição, sentia-se aberto à possibilidade de ser feliz novamente. 3 meses haviam se passado desde o jantar com Antônia, e a vida de Joaquim havia ganho novas cores. Ele e Antônia saíam regularmente. Cinema, jantar, caminhadas no parque. Não era um romance de cinema, mas era real, confortável e genuíno. Marta observava tudo com orgulho e satisfação. Ver Joaquim sorrindo novamente, ouvindo ele cantarolar enquanto se arrumava para sair com Antônia, era como ver um filho feliz. Mas nem tudo eram flores. Marcelo havia desaparecido completamente. Pagava a pensão religiosamente, mas nunca mais tentou entrar em contato. Para Marta, era como se o filho tivesse morrido. A dor diminuíra com o tempo, mas a cicatriz permaneceria para sempre. Uma manhã de sábado, Marta estava no quintal regando as plantas quando a campainha tocou. Joaquim havia saído com Antônia para fazer compras, então ela foi atender. Quando abriu a porta, levou um susto. Na sua frente estava uma jovem de uns 20 e poucos anos, loira,
olhos claros com um bebê nos braços. A senhora é Marta Silva? Perguntou a moça, nervosa. Sou sim. Posso ajudar? Eu sou a Jéssica, namorada do Marcelo, ou melhor, ex-namorada. Esse aqui é o Gabriel, nosso filho. Marta sentiu as pernas fraquejarem. Neto? Ela tinha um neto e nem sabia? Entre, por favor, senta aqui. Jéssica entrou, olhando ao redor com curiosidade. Sentou-se no sofá, segurando o bebê com cuidado. O menino tinha no máximo 6 meses, era gordinho e saudável. Eu não sabia que o Marcelo tinha um filho, disse Marta, ainda em choque. A senhora não sabia de muita coisa. O Marcelo é muito bom em esconder as coisas. A gente ficou junto por 2 anos. Quando descobri que estava grávida, ele ficou feliz no começo, mas depois mudou, começou a ficar distante, nervoso. E há 3 meses, ele sumiu. Simplesmente pegou as coisas e foi embora. Ele deixou vocês? Jéssica assentiu, com os olhos marejados. Deixou. Não paga pensão, não vem ver o filho, não atende minhas ligações. É como se a gente não existisse. Marta sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Marcelo havia feito com Jéssica e o próprio filho o mesmo que fizera com ela. Abandonara. Como você me encontrou? Foi difícil. O Marcelo nunca falava da família, mas um dia, quando a gente ainda estava junto, achei uns papéis do processo que ele moveu contra a senhora. Tinha seu nome e endereço antigo. Fui atrás, descobri que a casa foi vendida, perguntei para os vizinhos. Um deles conhecia o seu Joaquim e me deu o endereço. E por que veio me procurar? Jéssica começou a chorar. Porque eu estou desesperada. Moro com minha mãe, que é aposentada e mal consegue se sustentar. Trabalho como balconista num mercado, ganho um salário mínimo. Não consigo pagar creche para o Gabriel, então minha mãe cuida dele enquanto eu trabalho. Mas ela está ficando doente, não aguenta mais. E eu não sei mais o que fazer. Marta pegou o bebê no colo. Gabriel olhou para ela com aqueles olhos claros e inocentes e sorriu. Ela sentiu o coração derreter. Era seu neto, sangue do seu sangue. Você já tentou processar o Marcelo por pensão alimentícia? Já, mas ele sumiu. Ninguém sabe onde ele está. Acho que mudou de cidade, talvez de estado. Está fugindo das responsabilidades. Marta balançou a cabeça. Conhecia bem essa história. Era exatamente o que Marcelo fazia. Fugia quando as coisas ficavam difíceis. Escuta, Jéssica, você e o Gabriel não merecem passar por isso. Deixa eu pensar em como posso ajudar. Naquele momento, Joaquim chegou com Antônia, carregando sacolas de compras. Quando viram a cena, Marta com um bebê no colo e uma jovem chorando no sofá, pararam surpresos. Marta fez as apresentações e contou a história. Joaquim e Antônia ouviram em silêncio, ficando cada vez mais indignados com Marcelo. Esse homem é um covarde, disse Antônia, sem papas na língua. Joaquim olhou para o bebê nos braços de Marta e depois para Jéssica. Você tem onde morar? Tem comida? Por enquanto, sim. Mas minha mãe quer vender a casa e ir morar com a irmã dela no interior. Ela diz que a cidade grande está demais para ela. E se ela fizer isso, eu não vou ter onde ficar. Uma ideia começou a se formar na cabeça de Joaquim. Olhou para Marta, que parecia ler seus pensamentos. Seu Joaquim, o senhor está pensando o que eu estou pensando? Se você está pensando em oferecer o quarto de hóspedes para Jéssica e o Gabriel, então sim. Antônia sorriu. Estava começando a conhecer bem aquelas 2 pessoas bondosas. Jéssica olhou de um para o outro sem entender. O que vocês estão falando? Marta explicou. Querida, aqui em casa tem um quarto vazio. Você e o Gabriel podem ficar aqui, sem pagar aluguel, só ajudando nas despesas de comida e contas. O que você acha? Jéssica ficou em choque. Mas vocês mal me conhecem. Por que fariam isso? Porque o Gabriel é meu neto. Porque você foi abandonada pelo mesmo homem que me abandonou. E porque aqui nessa casa a gente se ajuda, disse Marta com firmeza. Jéssica começou a chorar novamente, mas agora eram lágrimas de alívio e gratidão. Eu aceito e prometo que não vou dar trabalho. Vou ajudar em tudo, vou trabalhar, vou...
Calma, menina. Primeiro vamos buscar suas coisas. Onde você mora? Em São Miguel Paulista. Mas são poucas coisas. Roupas minhas e do Gabriel. E algumas coisas dele. Berço, carrinho. Então vamos lá. Meu carro tá aí fora. A gente busca tudo hoje mesmo, disse Joaquim. Naquele mesmo dia, Jéssica e Gabriel se mudaram para a casa. O quarto de hóspedes foi transformado num quarto de mãe e bebê. Montaram o berço, organizaram as roupas e à noite a casa estava completa. Durante o jantar, Marta observava aquela cena. Joaquim, ela, Jéssica, Antônia e o pequeno Gabriel no bebê conforto. Era uma família improvável, formada não por laços de sangue, mas por laços de amor e necessidade mútua. Saúde à nossa família maluca, disse Joaquim, erguendo o copo de refrigerante. Todos brindaram, sorrindo. Marta olhou ao redor da mesa e sentiu uma paz profunda. Meses atrás, estava sendo abandonada num ferro velho. Agora estava cercada de pessoas que a amavam e que ela amava de volta. Nas semanas seguintes, a rotina foi se ajustando. Jéssica continuou trabalhando no mercado, mas agora Marta cuidava de Gabriel durante o dia. A idosa, que nunca havia tido a chance de ser avó presente, agora se dedicava ao neto com todo o amor do mundo. Rafael trazia sua mãe, Dona Célia, para ensinar Jéssica a cuidar melhor do bebê. Antônia passava quase todos os dias ali, ajudando no que podia. A casa de Joaquim havia se transformado num verdadeiro lar, cheio de vida, barulho de bebê, risadas e amor. Uma tarde, enquanto Marta embalava Gabriel para dormir, cantando uma cantiga de ninar que costumava cantar para Marcelo quando era bebê, Jéssica se aproximou. Dona Marta, posso fazer uma pergunta? Claro, minha filha. Gá, a senhora não tem raiva do Marcelo, depois de tudo que ele fez? Marta pensou por um longo momento, continuando a embalar o neto. Tenho, mas também tenho pena, porque ele está perdendo tudo isso. Está perdendo a chance de ver o filho crescer, de ter uma família, de ser feliz. Ele acha que dinheiro é tudo, mas dinheiro não enche o vazio que fica dentro da gente quando a gente perde o que realmente importa. A senhora acha que ele vai voltar um dia? Não sei, e sinceramente não importa mais. A gente construiu nossa própria família aqui, e é uma família boa, de verdade. Jéssica abraçou Marta com lágrimas nos olhos. Obrigada por me aceitar, obrigada por cuidar do Gabriel como se fosse seu filho. Ele é meu neto, é meu sangue, e você também faz parte dessa família agora. Naquela noite, depois que todos foram dormir, Joaquim e Marta ficaram conversando na cozinha, tomando chá. A casa tá cheia, dona Marta. Quem diria, né? Alguns meses atrás era só eu aqui, vivendo no automático. Agora tem você, a Jéssica, o Gabriel, a Antônia sempre por aqui, o Rafael e a Dona Célia vindo direto. O senhor se arrependeu de me ajudar naquele dia? Nunca. Foi a melhor coisa que eu fiz nos últimos anos. A senhora me devolveu a vontade de viver, de cuidar de alguém, de ter uma família de novo. E a Antônia? Como estão as coisas entre vocês? Joaquim sorriu, meio sem jeito. Tão indo bem? Ela é uma mulher incrível, paciente, carinhosa, divertida. A gente conversou sobre morar juntos, mas não tem pressa. Queremos fazer as coisas do jeito certo. Fico feliz por você, seu Joaquim. Você merece ser feliz. A gente merece, dona Marta. Todos nós merecemos. O Natal se aproximava e a casa estava em clima de festa. Era o primeiro Natal de Gabriel e Marta estava determinada a fazer dele algo especial. Decorou a casa inteira com enfeites simples, mas bonitos, comprados com seu dinheiro da pensão. Joaquim montou uma árvore de Natal na sala e Jéssica ajudou a decorá-la. Até Rafael e Dona Célia vieram ajudar, trazendo enfeites e luzes. Antônia sugeriu fazer uma ceia grande e convidar todos. Vamos juntar nossa família toda. Eu, você, Joaquim, a Marta, a Jéssica, o Gabriel, o Rafael e a família dele, a Célia. Vai ser lindo. E foi exatamente o que fizeram. No dia 24 de dezembro, a casa estava lotada. Rafael trouxe a mãe e os 3 irmãos mais novos.
Antônia chegou cedo para ajudar na cozinha. A mesa foi montada na sala mesmo, porque a cozinha era pequena demais. Fizeram peru, farofa, arroz à grega, salada de maionese, tortas. A mesa estava farta, cheia de comida e amor. Quando todos se sentaram para jantar, Joaquim pediu um brinde. Eu queria agradecer a todos vocês por estarem aqui hoje. Há um ano atrás eu passava o Natal sozinho, esquentando uma comida congelada, vendo televisão. Hoje, tô cercado de família. Pode não ser uma família tradicional, mas é uma família verdadeira. Cada um de vocês é especial para mim. Houve um coro de amém e todos brindaram. As crianças correram pela casa brincando. Gabriel dormia tranquilo no colo de Marta. A conversa fluía animada, com risadas e histórias. No meio da ceia, a campainha tocou. Todos se entreolharam surpresos. Não esperavam mais ninguém. Joaquim foi atender. Quando abriu a porta, ficou chocado. Na sua frente estava Marcelo. O rapaz estava mais magro, com olheiras profundas e roupas amassadas. Parecia ter envelhecido 10 anos em poucos meses. Boa noite, eu gostaria de falar com minha mãe. Joaquim sentiu a raiva subir, mas se controlou. Era véspera de Natal, afinal. Espera aqui. Voltou para a sala e chamou Marta discretamente. Ela ficou pálida quando soube que Marcelo estava ali. O que ele quer? Falar com a senhora. Marta respirou fundo e foi até a porta. Jéssica, que havia percebido a movimentação, pegou Gabriel no colo e ficou observando de longe. Quando Marta viu o filho, sentiu uma mistura de emoções. Raiva, mágoa, mas também uma pontada de pena. Ele estava destruído. Oi, mãe. Marcelo, o que você quer? Eu vim pedir desculpas pelo que eu fiz. Com a senhora, com a Jéssica, com meu filho. E por que agora? Por que justo hoje? Marcelo baixou a cabeça. Porque eu perdi tudo. O dinheiro que consegui com a venda da casa, perdi tudo em apostas. Tô sem emprego, sem dinheiro, sem lugar para morar. Dormi na rua nas últimas semanas. E hoje, no Natal, eu pensei em tudo que joguei fora. Pensei na senhora, na Jéssica, no meu filho que eu nem conheço. Você quer o quê? Que eu te perdoe? Que te aceite de volta? Não espero perdão. Só queria dizer que eu sinto muito, muito mesmo. E que a senhora tinha razão. Dinheiro não vale nada quando a gente perde o que realmente importa. Marta olhou para o filho. Parte dela queria bater a porta na cara dele, fazê-lo sentir a dor que ela sentiu. Mas outra parte, a parte de mãe que nunca morre completamente, sentia pena. Você tá com fome? Marcelo olhou surpreso. Tô. Não como direito há dias. Entra, vai comer alguma coisa. Mas não pense que tá tudo perdoado. Você vai ter que conquistar isso. Marcelo entrou, cabisbaixo. Quando viu a mesa farta, a casa cheia de gente, sentiu o peso do que havia perdido. Jéssica se aproximou com Gabriel nos braços. Oi, Marcelo. Jéssica, nosso filho. Esse é o Gabriel, seu filho, o filho que você abandonou. Marcelo estendeu as mãos tremendo e Jéssica, depois de hesitar, deixou que ele pegasse o bebê. Marcelo olhou para aquele rostinho e começou a chorar. Ele é lindo. Eu fui um idiota. Foi, e ainda é, mas é Natal. Vamos deixar os rancores de lado hoje. Amanhã a gente conversa sobre o futuro. Joaquim preparou um prato para Marcelo, que comeu em silêncio enquanto todos observavam. A festa havia perdido um pouco da alegria, mas continuava. Depois da ceia, Marta levou Marcelo para conversar no quintal, longe dos outros. Marcelo, o que você fez comigo, com a Jéssica, com seu filho, foi imperdoável. Mas você é meu filho, e uma mãe nunca desiste completamente de um filho, mesmo quando deveria. Eu sei que não mereço, mãe, mas eu quero mudar. Quero ser um pai para o Gabriel. Quero consertar o que quebrei. Não vai ser fácil. Você vai ter que provar com atitudes, não com palavras. Vai ter que arrumar um emprego, começar a pagar pensão, ser presente na vida do seu filho. Eu vou fazer tudo isso. Juro. E quanto a mim, você acha que pode me usar de novo quando precisar e depois me jogar fora? Não, mãe. Nunca mais.
Eu aprendi da pior forma possível que a senhora é a pessoa mais importante da minha vida. Marta suspirou. Vamos fazer o seguinte. Você pode dormir aqui hoje. Amanhã a gente senta para conversar, todo mundo junto, e decidir o que fazer. Mas eu não vou facilitar. Você vai ter que reconquistar a confiança de todos. Marcelo assentiu, grato por aquela pequena chance. Naquela noite, ele dormiu no sofá da sala. Não era confortável, mas era melhor do que a rua. E pela primeira vez em meses, dormiu em paz, sabendo que talvez, apenas talvez, ainda houvesse esperança de redenção. No dia seguinte, o almoço de Natal foi mais tenso. Todos se sentaram ao redor da mesa. Joaquim, Marta, Antônia, Jéssica com Gabriel, Rafael, Dona Célia e Marcelo. Joaquim começou. Marcelo, a gente está te dando uma chance porque sua mãe pediu. Mas vou ser direto. Você fez coisas terríveis com pessoas que te amavam. Abandonou sua mãe como se ela fosse lixo. Abandonou sua mulher e seu filho por dinheiro, por apostas. Isso não tem justificativa. Eu sei. E vou passar o resto da minha vida tentando consertar. Jéssica falou em seguida. Marcelo, eu não sei se consigo te perdoar. Você me deixou grávida, sozinha, sem dinheiro. Passei necessidade, mas penso no Gabriel. Ele merece ter um pai. Então, vou te dar uma chance. Uma única chance. Se você vacilar, acabou. Não vou vacilar. Prometo. Marta colocou as condições. Você vai morar aqui até arrumar um emprego e conseguir se sustentar. Vai procurar trabalho todo dia. Vai ajudar nas tarefas da casa e vai começar a criar vínculo com seu filho. Quando tiver emprego e estabilidade, vai sair daqui e viver sua vida, mas mantendo suas responsabilidades de pai. Concordo com tudo. Rafael, que até então estava quieto, falou. Cara, você não sabe a sorte que tem. Tem gente boa ao seu redor te dando chance. Não estraga de novo. Não vou estragar. Vocês vão ver. E assim, Marcelo começou sua jornada de redenção. Nos dias seguintes, acordava cedo, procurava emprego pela internet, ia em entrevistas. À noite, ajudava a lavar louça, limpar a casa e passava tempo com Gabriel, aprendendo a trocar fraldas, dar mamadeira, embalar para dormir. Não foi fácil. Houve momentos de tensão, discussões, desconfianças, mas aos poucos, Marcelo começou a mostrar mudança genuína. Conseguiu um emprego como auxiliar de depósito num supermercado. O salário era baixo, mas era honesto. Começou a pagar pensão para Jéssica, ajudar nas contas da casa e principalmente a ser um pai presente para Gabriel. 6 meses haviam se passado desde o Natal e a dinâmica da casa havia mudado completamente. Marcelo agora trabalhava das 8 às 5 no supermercado. Chegava em casa cansado, mas sempre encontrava energia para brincar com Gabriel antes de o bebê dormir. Jéssica e Marcelo haviam retomado o relacionamento, mas devagar, com cautela. Dormiam em quartos separados ainda, reconstruindo a confiança perdida tijolo por tijolo. Marta observava tudo com um misto de esperança e vigilância. Queria acreditar na mudança do filho, mas a ferida ainda era profunda. Joaquim era mais cético, mantendo sempre um olho atento em Marcelo. Uma noite, depois do jantar, Marcelo pediu para conversar com Marta e Joaquim a sós. Jéssica ficou com Gabriel no quarto. Mãe, seu Joaquim, eu queria falar com vocês sobre uma coisa importante. Sentaram-se na sala. Marta estava tensa, temendo que Marcelo fosse anunciar que estava indo embora de novo. Eu passei esses meses pensando muito sobre tudo o que aconteceu. Sobre os erros que cometi, sobre como eu desperdicei minha vida correndo atrás de dinheiro e esquecendo do que realmente importa. Fez uma pausa, juntando coragem. Eu fui no cartório hoje. Mudei meu nome. Marta e Joaquim se entreolharam, confusos. Como assim? Mudou seu nome? Eu tirei o Silva. Agora sou Marcelo Conceição Silva. Adicionei o nome da esposa do seu Joaquim, a Dona Conceição, porque ela representava tudo que eu não fui. Bondade, família, amor, e eu quero que esse nome me lembre todo dia do tipo de pessoa que eu quero ser.
Joaquim sentiu os olhos marejarem. Era uma homenagem inesperada e profundamente comovente. Além disso, continuou Marcelo, eu e a Jéssica decidimos que queremos nos casar. De verdade, na igreja, com a família toda presente. E a gente queria pedir a bênção de vocês. Marta começou a chorar. Não eram lágrimas de tristeza, mas de esperança. Pela primeira vez em muito tempo, via seu filho agindo como um homem de verdade, assumindo responsabilidades, honrando compromissos. Vocês têm minha bênção, disse ela com a voz embargada. Joaquim assentiu. A minha também. Mas, Marcelo, casamento é coisa séria, é compromisso, é estar presente nos dias bons e nos ruins. Eu sei, seu Joaquim, e eu tô pronto. Eu amo a Jéssica, amo meu filho, e não vou abandonar eles nunca mais. O casamento foi marcado para dali a 3 meses. Seria simples, na igreja do bairro, com festa na casa de Joaquim mesmo. Todos se mobilizaram para ajudar. Antônia conhecia uma costureira que fez o vestido de Jéssica por um preço camarada. Marta ajudou nos preparativos da festa. Rafael e sua família se ofereceram para ajudar na decoração. Era um esforço coletivo daquela família improvável. Durante os preparativos, Marta e Marcelo tiveram várias conversas profundas. Ele finalmente se abriu sobre o vício em apostas, sobre como havia começado como algo inocente e se tornado uma doença que consumiu todo o seu dinheiro e juízo. Eu estou fazendo tratamento, mãe. Toda semana eu vou numa reunião de jogadores anônimos. Estou aprendendo a lidar com o vício, a reconhecer os gatilhos, a pedir ajuda quando preciso. Fico feliz que você esteja buscando ajuda, filho. Isso mostra que você está levando a sério sua recuperação. Tô sim, porque eu não quero perder de novo tudo que conquistei. Tenho uma família agora, uma família de verdade. E vou fazer de tudo para preservar isso. No dia do casamento, a casa estava linda. Flores por todo lado, cadeiras enfileiradas no quintal. Uma pequena mesa decorada para os noivos assinarem o registro. Jéssica estava radiante no vestido branco simples. Marcelo, de terno alugado, esperava no altar improvisado com os olhos brilhantes. Quando Jéssica entrou, caminhando entre as cadeiras com Gabriel no colo, vestido de pajem, não havia um olho seco. Rafael cantou uma música emocionante, acompanhado de violão. O padre da paróquia conduziu a cerimônia com carinho. Quando chegou a hora dos votos, Marcelo falou com voz firme. Jéssica, eu não fui o homem que você merecia. Te abandonei quando você mais precisou de mim. Mas você me deu uma segunda chance. E eu prometo diante de Deus e de nossa família que vou passar o resto da minha vida sendo o marido e o pai que vocês merecem. Eu te amo, amo nosso filho e vou honrar esse amor todos os dias. Jéssica estava chorando. Marcelo, o que você fez doeu muito, mas eu acredito em segundas chances. Acredito que as pessoas podem mudar e você provou que pode. Eu te amo. E prometo estar ao seu lado na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença. Quando o padre os declarou marido e mulher, todos aplaudiram. Marcelo beijou Jéssica delicadamente e pegou Gabriel nos braços, formando finalmente a família que sempre deveria ter sido. A festa foi animada. Tinha música, comida boa, dança. Joaquim e Antônia dançaram juntinhos ao som de um samba romântico. Marta segurava Gabriel, mostrando o avô e a avó adotiva dançando. Olha lá, meu neto. Aquela é a melhor pessoa que eu conheci na vida, seu avô Joaquim. E aquela é a dona Antônia, que logo logo vai ser sua avó também. Joaquim havia pedido Antônia em casamento na semana anterior e ela havia aceitado. Marcariam a data em breve. No final da noite, quando todos foram embora, a família nuclear ficou. Joaquim, Marta, Antônia, Marcelo, Jéssica e Gabriel. Marcelo se aproximou de Joaquim. Seu Joaquim, eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente o que o senhor fez por mim e minha família. O senhor salvou minha mãe, salvou minha esposa e meu filho, e me deu a chance de me redimir. Joaquim colocou a mão no ombro do rapaz.
Eu só fiz o que era certo. E você também fez sua parte. Você mudou, assumiu suas responsabilidades. Isso é o que importa. O senhor é mais pai para mim do que eu fui filho para minha mãe. Marta, que ouvia de longe, sorriu. Era verdade. Joaquim havia se tornado uma figura paterna para Marcelo, ensinando com o exemplo o que significava ser um homem de verdade. Um ano depois do casamento de Marcelo e Jéssica, a vida de todos havia encontrado um equilíbrio. Marcelo fora promovido no supermercado, agora era supervisor, com um salário melhor. Ele e Jéssica haviam alugado uma casa pequena de algumas quadras da casa de Joaquim, mas iam lá todos os dias para o jantar. Gabriel estava com quase 2 anos, correndo pela casa, falando as primeiras palavras. Chamava Marta de vovó e Joaquim de vovô, mesmo não havendo laços de sangue com ele. Joaquim e Antônia haviam se casado num cartório, numa cerimônia íntima, apenas com a família próxima. Ela havia vendido seu apartamento e se mudado definitivamente para a casa. Transformou o salão em que trabalhava, passando-o para uma funcionária de confiança, e agora atendia algumas clientes em casa mesmo, num cômodo que Joaquim adaptou para ela. Rafael havia conseguido entrar na faculdade de engenharia, estudando à noite e trabalhando de dia no ferro velho. Continuava sendo o braço direito de Joaquim, mas agora com perspectiva de futuro melhor. Tudo parecia finalmente em paz. Mas a vida tem um jeito de nos lembrar que a paz é sempre temporária. Numa manhã de quinta-feira, Marta acordou sentindo uma dor forte no peito. Tentou ignorar, pensando que era azia, mas a dor só piorava. Joaquim percebeu que ela estava pálida e suando frio. Dona Marta, a senhora está bem? Tô sentindo uma dor estranha, seu Joaquim, aqui no peito. Joaquim não perdeu tempo. Ligou para Antônia, que estava no salão improvisado, e os dois levaram Marta correndo para o hospital. No pronto-socorro, depois de vários exames, o médico deu o diagnóstico. Marta havia sofrido um princípio de infarto. Precisaria ficar internada para observação e tratamento. Joaquim ligou imediatamente para Marcelo, que saiu do trabalho e foi correndo para o hospital. Quando chegou e viu a mãe naquela cama, conectada a aparelhos, sentiu um medo profundo. Mãe, como a senhora está se sentindo? Tô bem, filho. Só um sustinho. Os médicos disseram que peguei a tempo. O médico, doutor. Henrique chamou Joaquim, Marcelo e Antônia para conversar em particular. A senhora Marta sofreu um evento cardíaco. Conseguimos estabilizar, mas ela vai precisar de cuidados. Mudança na alimentação, exercícios leves, medicação contínua e, principalmente, evitar estresse. Ela vai ficar bem, doutor? Perguntou Marcelo com a voz tremendo. Com os cuidados adequados, sim, mas ela tem 74 anos. O coração já não é mais o mesmo. Precisam estar atentos. Marta ficou 5 dias internada. Durante esse período, nunca ficou sozinha. Joaquim dormiu no hospital todas as noites, numa poltrona desconfortável ao lado da cama. Marcelo e Jéssica se revezavam durante o dia. Antônia trazia comida caseira, porque Marta reclamava da comida do hospital. Quando recebeu alta, Marta voltou para casa mais frágil, mas grata. O médico havia recomendado repouso e cuidados, e todos se mobilizaram. Antônia assumiu a cozinha, preparando refeições saudáveis, com pouco sal e gordura. Joaquim contratou temporariamente um ajudante a mais no ferro velho para poder passar mais tempo em casa. Marcelo e Jéssica vinham todos os dias ajudar no que fosse preciso. Mas Marta, que sempre fora ativa e independente, sofria com a limitação. Não podia mais fazer tudo o que fazia antes. Cansava-se facilmente, e isso a deixava triste. Eu tô virando um peso para vocês, disse ela uma tarde sentada na varanda. Joaquim, que estava ao lado dela tomando café, respondeu firme. Não diga isso, dona Marta. A senhora nunca foi e nunca será um peso. A senhora é família, e família cuida um do outro. Mas eu não consigo mais fazer as coisas. Não consigo mais cozinhar, limpar, cuidar do Gabriel como antes. E daí? A senhora já fez tanto por todos nós. Agora é nossa vez de cuidar da senhora.
Aceita, relaxa e deixa a gente retribuir todo o amor que recebemos. Marta chorou. Eram lágrimas de gratidão e de aceitação. Estava aprendendo na velhice algo que muita gente leva a vida toda para aprender. Aceitar ajuda não é fraqueza, é humildade. Os meses seguintes foram de adaptação. Marta aprendeu a viver num ritmo mais lento. Ainda cuidava de Gabriel quando Marcelo e Jéssica precisavam, mas agora com ajuda. Ainda cozinhava, mas pratos mais simples. Ainda cuidava das plantas, mas sentada, deixando o trabalho pesado para Joaquim. E descobriu novos prazeres. Começou a ler mais, algo que não tinha tempo antes. Antônia trazia livros da biblioteca e Marta devorava romances, biografias, livros de receitas. Começou também a escrever. Num caderno simples, anotava suas memórias, sua história. Queria que Gabriel, quando crescesse, soubesse de onde vinha, conhecesse a história da avó. Escreveu sobre sua infância pobre no interior de São Paulo, sobre como conheceu seu João, sobre a luta para criar Marcelo, sobre o abandono e sobre o recomeço. Escreveu sobre Joaquim, sobre Antônia, sobre Jéssica. Escreveu sobre amor, perda, redenção e família. Um dia mostrou o caderno para Marcelo. Quero que você leia, que entenda minha história completa. Marcelo levou o caderno para casa e leu numa noite. Chorou várias vezes. Viu a vida da mãe através dos olhos dela, entendeu as dificuldades, os sacrifícios, o amor incondicional que ele havia desprezado. No dia seguinte, voltou à casa de Joaquim com o caderno e os olhos vermelhos. Mãe, eu li tudo. E eu não tenho palavras. A senhora passou por tanta coisa e eu só aumentei seu sofrimento. Me perdoa de verdade. Marta abraçou o filho. Eu te perdoo, Marcelo. Já perdoei faz tempo. Agora você precisa se perdoar. Precisa seguir em frente sem carregar essa culpa. Você mudou. Você é um homem bom agora. É o pai que o Gabriel merece, o marido que a Jéssica merece. Eles ficaram abraçados por longos minutos. Joaquim e Antônia observavam de longe, emocionados. Era bonito ver aquele relacionamento se curando, se reconstruindo. 2 anos haviam se passado desde o susto de saúde de Marta. Ela agora tinha 76 anos e, apesar das limitações trazidas pela idade e pelos problemas cardíacos, estava bem. Tomava seus remédios religiosamente, fazia caminhadas leves com Joaquim todas as manhãs e mantinha o espírito jovem brincando com Gabriel, que agora tinha 4 anos e era pura energia. A casa de Joaquim e Antônia havia se tornado o ponto de encontro da família todos os domingos. Marcelo, Jéssica e Gabriel vinham para o almoço. Rafael, que havia se formado em engenharia e conseguido um bom emprego, mas ainda ajudava Joaquim aos finais de semana, também estava sempre presente com a família. Joaquim, aos 67 anos, começara a pensar em se aposentar. O ferro velho dava trabalho e ele sentia que estava na hora de aproveitar mais a vida com Antônia, curtir o neto adotivo, viajar um pouco. Numa manhã de domingo, durante o café da manhã, ele soltou a notícia. "Tô pensando em vender o ferro velho." Marta e Antônia se entreolharam, surpresas. Aquele negócio era a vida de Joaquim, há mais de 25 anos. "Tem certeza, amor? Isso é uma decisão importante", disse Antônia. "Tenho. Tô cansado. Quero aproveitar o tempo que me resta fazendo coisas que gosto. Quero viajar com você. Quero ver o Gabriel crescer. Quero viver, não só sobreviver." Quando Marcelo e Rafael souberam da notícia, ficaram pensativos. Marcelo, que agora trabalhava como gerente no supermercado e tinha uma boa estabilidade financeira, teve uma ideia. "Seu Joaquim, e se ao invés de vender para um estranho, eu e o Rafael comprássemos o ferro velho? A gente faz uma sociedade. Eu cuido da parte administrativa e financeira. O Rafael cuida da parte técnica. O senhor pode ficar como sócio minoritário, recebendo uma porcentagem dos lucros sem precisar trabalhar." Joaquim ficou surpreso com a proposta.
Rafael, que estava presente, concordou imediatamente. É uma boa ideia, patrão. A gente já conhece o negócio, conhece os clientes, e o senhor fica tranquilo sabendo que o ferro velho está em boas mãos. Depois de pensar por alguns dias e conversar com Antônia e Marta, Joaquim aceitou. Fizeram um contrato justo, onde Marcelo e Rafael compravam 80% do negócio parcelado e Joaquim ficava com 20%, recebendo mensalmente sua parte sem precisar trabalhar. A transição foi suave. Joaquim passou 3 meses ensinando tudo para Marcelo e Rafael, apresentando fornecedores, clientes, mostrando os truques do negócio. Depois, aos poucos, foi se afastando. Com o tempo livre, Joaquim e Antônia começaram a fazer pequenas viagens. Foram para o litoral, para o interior, conheceram cidades históricas de Minas Gerais. Sempre levavam Marta junto, que adorava conhecer lugares novos. Numa dessas viagens, foram para uma cidade do interior paulista chamada Socorro. Era um lugar bonito, com montanhas, ar puro, um rio que cortava a cidade. Ficaram encantados. Que lugar lindo, disse Marta, observando a paisagem da pousada onde estavam hospedados. Joaquim e Antônia concordaram. Havia algo naquela cidade que tocava suas almas. Era paz, era tranquilidade, era um ritmo de vida completamente diferente do caos de São Paulo. E se a gente se mudasse para cá? Sugeriu Antônia, meio brincando, meio séria. Joaquim olhou para ela surpreso. Você está falando sério? Tô, pensa bem, aqui é tranquilo, tem boa estrutura, hospital, mercados, tudo que a gente precisa. E a gente podia comprar uma casa com quintal grande, plantar, criar galinhas, viver mais perto da natureza. Marta adorou a ideia. Eu sempre quis morar no interior. Quando era criança, morava numa fazenda. Sinto falta daquela vida, Joaquim pensou. Sua vida toda tinha sido em São Paulo, mas agora que estava aposentado, por que não? A família estava estabelecida. Marcelo e Jéssica tinham sua casa, seu trabalho. Rafael também. Eles visitariam sempre, e a distância não era tanta assim, apenas 2 horas de viagem. Vamos fazer o seguinte, quando voltarmos, a gente vende a casa de São Paulo, compra uma aqui e se muda. Começamos uma vida nova. E foi exatamente o que fizeram. Venderam a casa em São Paulo por um bom preço e compraram uma casa espaçosa em Socorro, com um terreno grande, árvores frutíferas, um galinheiro e até um pequeno lago. A mudança foi emocionante. Marcelo e Jéssica ajudaram com tudo. Gabriel chorou quando soube que os avós iam embora, mas prometeram que visitaria sempre. Na nova casa, Joaquim, Antônia e Marta encontraram uma paz que não sabiam que era possível. Acordavam com o canto dos pássaros, não com buzinas. Tomavam café na varanda olhando as montanhas, cuidavam da horta, dos animais, recebiam a família nos finais de semana. Marta, em particular, floresceu. Longe do estresse da cidade grande, sua saúde melhorou. Fazia caminhadas diárias com Antônia, participava de grupos de terceira idade da cidade, fez novas amigas. Joaquim comprou um violão e voltou a tocar, algo que não fazia desde jovem. Nas noites de finais de semana, quando a família vinha visitar, ele tocava e todos cantavam juntos. Era uma vida simples, mas cheia de significado, cheia de amor, de propósito, de felicidade genuína. 5 anos haviam se passado desde a mudança para Socorro. Marta agora tinha 81 anos. Sua saúde era frágil, mas estável. Precisava de ajuda para algumas coisas, mas ainda mantinha sua independência na medida do possível. Gabriel estava com 9 anos. Um menino inteligente e carinhoso. Passava todas as férias escolares com os avós em Socorro, ajudando na horta, alimentando as galinhas, pescando no lago com o avô Joaquim. Marcelo e Jéssica haviam prosperado. O ferro velho, agora sob gestão dele e de Rafael, tinha se expandido. Abriram uma filial em outro bairro. Compraram uma casa maior. Davam uma vida confortável para Gabriel. Mas o mais importante, Marcelo havia se tornado o homem que sempre deveria ter sido.
Pai presente, marido dedicado, filho atencioso. Visitava a mãe todo mês, ligava toda semana, não deixava passar datas importantes. Rafael também havia construído sua vida. Casara-se com uma colega da faculdade, tivera uma filha e dividia seu tempo entre o emprego de engenheiro e a sociedade no Ferro Velho. Tudo parecia perfeito. Mas a vida, como sempre, tinha seus planos. Numa manhã de inverno, Marta não acordou no horário de sempre. Joaquim e Antônia estranharam, porque ela era pontual como um relógio. Joaquim bateu na porta do quarto dela. "Dona Marta, tá tudo bem?" Não houve resposta. Ele abriu a porta devagar e encontrou Marta ainda na cama, pálida, respirando com dificuldade. "Antônia, chama a ambulância! Rápido!" Correram com Marta para o hospital de socorro. Os médicos fizeram todos os exames e deram o diagnóstico. Ela havia sofrido um AVC, um derrame. O lado esquerdo do corpo estava parcialmente paralisado. Joaquim ligou para Marcelo, que pegou o carro imediatamente e dirigiu às 2 horas até Socorro em tempo recorde. Quando chegou no hospital e viu o estado da mãe, sentiu o mundo desabar. "Como ela tá, doutor?" Ela sobreviveu ao AVC, o que já é um milagre na idade dela, mas ficou com sequelas. Vai precisar de fisioterapia intensiva, cuidados constantes e, mesmo assim, pode ser que não recupere totalmente os movimentos. Marta ficou 2 semanas internada. Quando recebeu alta, voltou para casa numa cadeira de rodas. Não conseguia mais andar sozinha, tinha dificuldade para falar, precisava de ajuda para tudo. Joaquim e Antônia se tornaram cuidadores em tempo integral. Adaptaram a casa, colocando rampas, barras de apoio, reorganizando o quarto de Marta no térreo. Contrataram uma enfermeira para ajudar durante o dia. Marcelo quis levar a mãe para morar com ele em São Paulo, onde teria acesso a melhores hospitais. Mas Marta, mesmo com dificuldade para falar, deixou claro que queria ficar em Socorro, na casa que amava, com as pessoas que amava. Os meses seguintes foram difíceis. Marta lutava na fisioterapia, tentando recuperar os movimentos. Conseguiu melhorar um pouco a fala, mas o lado esquerdo continuava fraco. Precisava de cadeira de rodas para se locomover. Joaquim e Antônia cuidavam dela com todo amor e paciência. Davam banho, alimentavam, faziam companhia. Marcelo vinha todo final de semana ajudar, trazendo Gabriel, que adorava ficar com a avó mesmo ela estando limitada. Numa tarde, Marta pediu para falar com todos: Joaquim, Antônia, Marcelo e Jéssica. Estava lúcida e queria deixar algumas coisas claras. "Eu não sei quanto tempo ainda tenho, mas quero que vocês saibam que fui muito feliz. Mesmo depois de tudo que passei, mesmo agora nesse estado, fui feliz, porque tive vocês." Todos choravam. Marta continuou, com dificuldade, mas com determinação: "Joaquim, você me salvou quando eu não tinha mais nada. Me deu um lar, uma família, dignidade. Você é o melhor homem que conheci. E Antônia, você se tornou a filha que nunca tive. Obrigada por cuidarem de mim." Olhou para Marcelo. "Filho, você me magoou muito, mas você mudou. Virou o homem que sempre soube que podia ser. Estou orgulhosa de você. Cuida bem da Jéssica e do Gabriel. Não deixa o que é importante escapar de novo." "Eu prometo, mãe, prometo." "E Gabriel, onde está meu neto?" O menino se aproximou, segurando a mão da avó com carinho. "Tô aqui, vó. Você vai crescer e ser um homem bom. Lembra sempre, família não é só sangue. Família é quem fica, quem cuida, quem ama. Você tem muita gente que te ama. Eu também amo vocês, vó. Todos vocês." Aquela conversa ficou marcada na memória de todos. Era como se Marta estivesse se despedindo, colocando tudo em ordem. Mas ela ainda tinha mais tempo. Mais um ano se passou, um ano de pequenas vitórias e grandes desafios. Marta conseguiu voltar a andar com o andador. Voltou a falar melhor. Voltou a sorrir. Celebraram seu aniversário de 82 anos, com uma festa bonita na casa de Socorro. Toda a família estava lá.
Marcelo, Jéssica, Gabriel, Rafael com a esposa e a filha, Dona Célia, amigos que fizeram na cidade. Marta estava sentada na cadeira de rodas, mas sorrindo, feliz, cercada de amor. À noite, depois que todos foram embora, ela estava na varanda com Joaquim, olhando as estrelas. "Tá vendo aquelas estrelas, seu Joaquim?" "Tô vendo, dona Marta. Um dia eu vou virar uma daquelas e vou olhar para vocês de lá de cima, com orgulho de tudo que construímos aqui." "Não fala assim, dona Marta. A senhora ainda vai viver muito. A gente nunca sabe, mas se for amanhã ou daqui a 10 anos, tanto faz. Vivi uma vida cheia. Fui amada, amei. Que mais uma pessoa pode querer?" Joaquim segurou a mão dela, emocionado. "A senhora é a pessoa mais forte que eu conheço." "Não sou forte, seu Joaquim. Só sou grata. Grata por ter encontrado você naquele dia, no Ferro Velho. Foi o dia que minha vida de verdade começou." Ficaram ali, em silêncio, olhando as estrelas, até Marta adormecer na cadeira. Joaquim a levou para o quarto com cuidado, cobriu-a com o cobertor e deu um beijo em sua testa. "Boa noite, dona Marta, obrigado por tudo." Mais 2 anos se passaram. Marta agora tinha 84 anos. Sua saúde era delicada, mas ela continuava firme, agarrada à vida com a mesma determinação que sempre teve. Gabriel estava com 11 anos, no auge da pré-adolescência. Continuava visitando os avós sempre que podia, e tinha um carinho especial pela bisavó Marta, como ele a chamava, mesmo sabendo que não havia laço de sangue. Marcelo e Jéssica haviam acabado de comemorar 10 anos de casamento. A relação entre Marcelo e a mãe era sólida, baseada em respeito mútuo e amor verdadeiro. Ele nunca mais vacilou, nunca mais apostou, nunca mais colocou dinheiro acima da família. Joaquim estava com 72 anos, Antônia com 67. Ambos cuidavam de Marta com a mesma dedicação do primeiro dia. Numa manhã de primavera, Marta acordou sentindo-se especialmente bem. Conseguiu levantar sozinha com o andador, coisa que não fazia há semanas. Foi até a cozinha, onde Joaquim e Antônia tomavam café. "Bom dia! Que dia lindo, não é?" Joaquim e Antônia se entreolharam, surpresos e felizes com a animação dela. "Bom dia, dona Marta. Tá se sentindo bem hoje?" "Tô me sentindo ótima. Quero ir lá fora, ver as galinhas, sentir o sol." Ajudaram-na a ir para o quintal. Ela sentou-se numa cadeira confortável embaixo de uma árvore e ali ficou, observando a natureza, ouvindo os pássaros, sentindo a brisa suave. "Sabe, seu Joaquim, eu tive uma vida boa, teve momentos ruins, claro, mas no final teve muito mais coisa boa do que ruim." "Com certeza, dona Marta, e a senhora ainda vai ter muito mais coisas boas pela frente." Ela sorriu. Sabia que seu tempo estava chegando ao fim. Sentia no corpo, na alma, mas não tinha medo, tinha paz. Naquela tarde, Marcelo ligou como fazia todos os dias. "Oi, mãe, como a senhora tá?" "Tô bem, filho, muito bem. Queria te dizer que te amo, que tô orgulhosa de você, que você é um filho maravilhoso." Marcelo estranhou o tom da mãe. Era como se ela estivesse se despedindo. "Eu também te amo, mãe. Vou aí no final de semana." "Tá bom, filho. Beija o Gabriel por mim. Beija a Jéssica." Quando desligou, Marcelo ficou inquieto. Ligou para Joaquim. "Seu Joaquim, minha mãe tá bem?" Ela pareceu estranha no telefone. "Ela tá bem, até animada hoje." "Por quê?" "Não sei. Tive um pressentimento. Vou aí amanhã mesmo." Naquela noite, depois do jantar, Marta pediu para dormir cedo. Estava cansada, mas feliz. Joaquim e Antônia a ajudaram a se deitar. "Boa noite, dona Marta. Se precisar de alguma coisa, a gente está aqui." "Boa noite, meus amores. Obrigada por tudo, por absolutamente tudo." Ela fechou os olhos e adormeceu com um sorriso no rosto. Na manhã seguinte, quando Antônia foi acordá-la para o café, percebeu que algo estava errado. Marta estava deitada na mesma posição da noite anterior, pacífica, mas não estava respirando. "Joaquim, Joaquim, vem rápido!" Joaquim correu para o quarto, verificou o pulso de Marta. Nada.
Ela havia partido durante a noite, em paz, sem dor, sem sofrimento. Ele abraçou Antônia enquanto os dois choravam. Era o fim de uma era. O fim de uma história linda que começara num ferro velho na periferia de São Paulo e terminara numa casa acolhedora no interior. Ligaram para Marcelo, que chegou em menos de 2 horas. Quando viu a mãe, deitada tranquila na cama, chorou como não chorava desde criança. Beijou a testa dela, segurou sua mão fria. Obrigado, mãe, por tudo, por me perdoar, por me ensinar o que é amor de verdade. Pode ir em paz. Vou cuidar bem da nossa família, prometo. O funeral foi bonito, simples, cheio de gente. Todos que Marta havia tocado estavam lá. Rafael e sua família, Dona Célia, amigos de Socorro, vizinhos, conhecidos da igreja. Joaquim fez um discurso emocionante. Marta não era minha mãe de sangue, não era parente, era apenas uma senhora que encontrei abandonada num ferro velho. Mas ela se tornou minha família. Me ensinou que família não é sangue, é escolha, é cuidado, é amor, e vou sentir falta dela todos os dias. Marcelo também falou. Minha mãe me perdoou quando eu não merecia perdão. Me deu uma segunda chance quando eu já tinha jogado tudo fora. Ela foi a pessoa mais forte, mais corajosa, mais amorosa que conheci. E vou passar o resto da vida tentando ser digno do amor dela. Enterraram Marta num pequeno cemitério de Socorro, debaixo de uma árvore florida. A lápide dizia simplesmente: Marta Silva, mãe, avó, amiga, ensinou que família é amor. Nas semanas que se seguiram, a casa ficou mais silenciosa. Joaquim e Antônia sentiam a falta dela em cada canto. A cadeira vazia na varanda, o quarto que já não tinha mais uso, as galinhas que ela tanto gostava de ver. Mas aos poucos, a dor foi dando lugar à gratidão. Gratidão pelos anos que tiveram juntos, pelas lições aprendidas, pelo amor compartilhado. Marcelo encontrou o caderno onde Marta escrevia suas memórias. Decidiu transformá-lo num livro e publicar, para que a história dela não se perdesse. O título seria Do Ferro Velho ao Coração, uma história de abandono e redenção. Gabriel, mesmo jovem, entendeu a importância daquela mulher em sua vida. Prometeu a si mesmo que quando crescesse seria como ela, forte, generoso, capaz de perdoar e amar incondicionalmente. Joaquim continuou sua vida em Socorro com Antônia. Visitavam o túmulo de Marta toda semana, levavam flores frescas, conversavam com ela como se ainda estivesse ali. E em cada domingo, quando toda a família se reunia, havia sempre um lugar vazio à mesa. O lugar de Marta. Uma forma de lembrar que ela ainda estava ali, em cada um deles, em cada valor que havia ensinado, em cada gesto de amor que haviam aprendido com ela. A história que começara com abandono terminara com amor. A mulher que fora descartada como lixo num ferro velho havia se tornado o coração de uma família inteira. Havia provado que nunca é tarde para recomeçar, que a bondade ainda existe no mundo e que o amor verdadeiro supera qualquer adversidade. E lá de cima, entre as estrelas que tanto gostava de observar, Marta sorria, porque sua missão estava cumprida. Havia vivido, amado e deixado um legado de amor que passaria de geração em geração. Se essa história tocou seu coração, deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo e o que achou dessa jornada. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias emocionantes como essa. E lembre-se, família não é apenas sangue. Família é quem escolhe ficar ao seu lado nos momentos mais difíceis. Até a próxima história.